Certamente Belo Horizonte é uma cidade que vive em muitos horizontes aqui, né? E eu acho que a gente acaba tendo uma perspectiva muito do nosso meio, né? Talvez a nossa maior perspectiva seja do universo que a gente vive. Então, na minha ótica classe média, eu vejo como que a classe média incorpora esse discurso da cidade há pouco tempo comparado a uma forma genuína de se ver a cidade, como por exemplo a periferia. E um exemplo muito claro disso é a questão da bicicleta, assim. E aí trago até um pensamento do Guilherme Tampieri, que é do BH em Ciclo, uma associação de ciclistas daqui, que ele fala que a periferia ela pedala já há muito tempo, né? Assim, essa questão da mobilidade urbana, de pensar a bicicleta como um modal, isso aí já acontece na periferia há bastante tempo, assim. E claro, quando a gente pensa caminhada, né, essa coisa de trazer as pessoas para o hábito de caminhar ou de correr a cidade também é algo que é feito de forma super genuína pela periferia. Mas são sentimentos que eu acho que eles se contaminam, assim, né? Quando a gente começa a se entender enquanto visitantes, enquanto caminhantes na cidade, assim, a gente se identifica, a gente começa a construir um propósito que é comum, assim. Tem um momento, um episódio que me aconteceu recente, assim, que me fez pensar muito sobre isso, assim, que eu estava andando por BH, estava na Serra, no bairro Serra, sentido Mangabeiras, Parque das Mangabeiras, e durante todo o caminho, claramente encontrei com muitas pessoas, claramente ou absurdamente não cumprimento ninguém, né? A gente não cumprimenta as pessoas na rua. E quando eu entrei no parque, eu peguei uma trilhinha, que é uma cachoeira que tem dentro do Parque das Mangabeiras, eu estava seguindo por ela, e naquele momento em diante, o fato de eu estar naquela trilha, eu encontrei com várias pessoas, inclusive do aglomerado da Serra, que é bem na fronteira do Parque das Mangabeiras. O simples fato de estar dividindo uma trilha, dividindo um espaço talvez mais íntimo, fez com que todo cruzamento com uma pessoa era um cumprimento, assim. Opa, tudo bom, né? Aquela coisa. E eu achei aquilo super curioso, né? Porque a gente não cumprimenta as pessoas na cidade, né? Assim, passando na rua no passeio, mas você coloca duas pessoas num outro lugar ali diferente, um lugar mais íntimo, de repente existe uma certa intimidade, assim. Você tem que dar oi, né? Então é esse estranhamento, essa região também de fronteira, assim. Ok. Bom, meu nome é Bernardo Biagione, minha formação acadêmica é jornalismo e fiz pós-graduação em arte contemporânea, mas eu acredito a minha formação mais a um processo muito grande de ser caminhante. Sempre gostei de ter, sempre cultivei esse hábito de caminhar, de andar pela cidade. E na realidade acho que isso se intensificou muito quando eu comecei a andar de skate. Acho que todo skatista se desenvolve um pouco arquiteto urbanista, assim, pela característica da cidade, né, por avaliar a cidade como um suporte. Quando a gente começa a andar de skate, toda a cidade acho que vira um grande nutriente, assim, né, os passeios, os parques, as praças, o tipo de asfalto que você cruza, acho que você começa a se criar essa intimidade mesmo em relação à cidade. E para mim minha formação está muito relacionada a esse uso do espaço público a partir do skate, assim. E andando de skate eu pude começar também a olhar a cidade, perceber as grafias urbanas. Gosto de pensar que quando a gente entende o vocabulário dos muros, né, das ruas, a gente consegue entender melhor o sentimento de uma cidade. Então, se você chega num lugar que você desconhece, você consegue olhar para esses muros e se identificar com eles, né, tentar encontrar algum tipo de significado, é uma maneira de encontrar um sentimento de cidade. Então minha formação está muito baseada nesse lugar de caminhar, de perceber e de enaltecer a cidade como um espaço lúdico, um espaço criativo, no lugar de um simples espaço utilitarista, né, que a gente faz uso pré-determinado. Eu resgato aqui uma
É um poema do Gil Scott Heron, né, que é um poeta do hip hop, assim, uma figura bem emblemática do hip hop, que ele fala que ele começou a correr porque tá todo mundo correndo e ele prefere saber que ele correu no lugar de ter visto todo mundo correr e ele ter ficado parado, assim. E eu acho que realmente a corrida ela desperta um fluxo, talvez é quase uma certa harmonia com o tempo que a gente está vivendo, assim, né? Quando a gente consegue ter essa habilidade de correr, é uma maneira da gente se incorporar a um movimento genuíno da paisagem urbana, né? Da paisagem da cidade, a paisagem do nosso próprio tempo, assim. Então a corrida para mim é uma espécie de instrumento, uma espécie de equipamento, dispositivo que eu uso para poder me relacionar com esse tempo que a gente está vivendo, relacionar com o meu corpo, claro, né? Relacionar com a minha existência, assim, porque quando a gente corre, eu acho que a gente se faz presente. É muito difícil você sair para correr e não sentir que você está naquele presente lugar, presente contexto, porque a existência ela fica à flor da pele, né? Ela fica evidente na respiração, na maneira como você olha para as coisas, né? É importante você estar presente mesmo. Então a corrida é realmente a maneira de me disfarçar no meio de uma paisagem que está nesse movimento. Eu sempre tive um grande preconceito com a corrida, assim, sabe? Com o esporte corrida. Eu lembro que quando eu andava de skate e ficava vendo as pessoas passando correndo, eu ria, assim, não conseguia encontrar o significado. Para mim tinha sempre a ver com essa coisa de performance, de ser mais rápido do que os outros, ou, sei lá, para emagrecer, tinha sempre algum motivo que eu não conseguia captar, assim. E aí, em janeiro de 2016, eu estava passando por um momento turbulento de vida, assim, acho que de estar ausente, assim, sabe? De não me sentir presente nos meus hábitos, nas minhas rotinas, nos meus interesses, assim. Não me sentia presente aqui, assim. E um dia eu calcei meus tênis de skate e falei, cara, eu vou correr, assim. Não tinha nenhuma razão específica, mas eu saí para dar uma volta e foi realmente essa reconexão, assim, instantânea. Foi uma coisa... Claro, sofri, né? Aquela coisa da respiração, do ritmo, da cadência, de descobrir o lugar que eu estava. Foi difícil de me sentir bem, mas o final foi uma coisa de um certo alívio. E aí eu mantive esse hábito, no dia seguinte eu voltei, 3 dias depois eu voltei, sempre com tênis de skate nos primeiros meses, tentando identificar se aquilo vingaria, né? Se aquele hábito ficaria. Então estive correndo por aí. Comecei a correr com um amigo, corria sempre com ele. E vendo como a corrida se encaixava na minha rotina, porque ela estava muito baseada em espaços pré-determinados, assim. Quando eu saía para correr, eu me via dando volta em praças, ou dando volta no bairro, fazendo coisas bem óbvias, assim. E aí um dia, no meio de uma corrida, eu vi uma escada grande, urbana, que liga 2 avenidas da cidade. Eu peguei essa escada, assim, saí da minha rota pré-determinada. Quando eu vi, eu caí numa grande via, que é a Nossa Senhora do Carmo, a BR aqui, que é super movimentada. Subi pela marginal da rua, vendo os carros, respirando aquele ar estranho. Mas essa mudança de paisagem me despertou talvez o propósito, assim, de eu estar correndo. De entender que a corrida poderia me desvelar novos territórios, assim. Saí para correr de um jeito que eu achava que era um esporte, e quando eu vi, eu estava numa certa pesquisa. E essa corrida em específico, que aconteceu no primeiro mês que eu comecei a correr mesmo, efetivamente, me despertou para as possibilidades de correr, assim, sabe? Correndo eu poderia ir para outros bairros, comecei a criar esses desafios de tentar acessar do meu bairro para outro bairro, do meu bairro para outra regional da cidade. Esses desafios, além de, claro, me darem mais condicionamento, também foram semeando e cultivando esse propósito de estar correndo. E até que numa dessas expedições eu fui parar na Serra do Curral e foi muito tocante assim, a exploração e a visita de um lugar que é super curioso, numa cidade que se pauta pela falta. Assim. Todo mundo que mora em Belo Horizonte sabe, né, o tanto que é semeada uma ideia de que aqui em Belo Horizonte falta as coisas, né? Falta mar, então as pessoas vão para o bar, falta X. A gente está sempre tentando suplementar a falta de algo com alguma outra coisa, assim.
E vendo a Serra do Curral, vendo a Mata do Jambreiro, que é a mata que começa atrás da Serra do Curral, eu identifiquei um território ultra possível, assim. E isso foi em paralelo a uma pesquisa que eu estava desenvolvendo em relação a território, desencadeada a partir de arte urbana principalmente, mas relacionada realmente a como subverter uma ideia de uma cidade que ela é plenamente utilitarista, assim, sabe? A gente vive nesse lugar que tem um uso pré-determinado para tudo, né? As lojas são para comprar, o estacionamento é para carro, a farmácia é para comprar remédios, né? A gente tem um uso pré-determinado para tudo. E quando a gente olha para alguns lugares que, sobretudo esses lugares que estão à margem, eles se tornam lugares lúdicos possíveis dentro de uma cidade utilitarista. Bom, então ao longo de 2017 a gente fez essas caminhadas. De agosto a dezembro de 2017 foram, salvo engano, 8 caminhadas para essas regiões de fronteira. E até que em 2018 a gente estava já se entendendo enquanto grupo, entendendo em relação ao propósito desse grupo, entendendo também que esses encontros eles despertavam várias discussões e colaborações possíveis em relação a essa falta da cidade. A gente se sentia preenchendo alguma dessas faltas caminhando junto, ainda que um grupo pequeno, mas nosso encontro se valia muito potente mesmo. E foi quando a gente teve acesso a uma reportagem sobre um movimento global de running crews, que são grupos de corrida que usam a corrida para além da questão da performance, assim. E aí cada um desses grupos tem sua particularidade. Você tem desde grupos que trabalham a corrida só para mulheres, ou só para LGBT, ou para moradores de rua. E essa reportagem que a gente leu nos fez enxergar realmente dentro de uma certa prateleira, assim, sabe? Dentro de um certo contexto histórico que parecia muito com o nosso propósito, assim, sabe? De reunir pessoas para poder semear uma cidade. E como eu já corria e gostava da corrida nessa intenção de descobrir o território, a gente convidou uma primeira corrida, que foi sair da Savassi até o Pompeia, uma corrida de 5 quilômetros. Esse convite foi feito para todos os não atletas da cidade, as pessoas que de uma certa maneira queriam colocar a vida em movimento, mas também não estavam preocupadas com performance ou coisa do tipo. E nesse dia em específico a gente teve 17 pessoas, foi no dia 22 de fevereiro de 2018, 17 pessoas correram da Savassi para o Juramento. E foi tão intensa a troca, assim, apesar de curto, apesar de rápido, que a gente resolveu repetir isso semanalmente. Na semana seguinte a gente convidou uma nova corrida, dessa vez pela região leste. Uma terceira corrida na terceira semana pela região central. E na quarta semana a gente tinha já 100 pessoas correndo com um grupo. Foi uma escalada muito rápida, assim, em termos de pessoas mesmo participando. E logo fez sentido pensar isso como um certo projeto e uma certa continuidade, assim. Para mim, a arte talvez seja o começo de tudo e talvez o fim de tudo. Eu acho que a arte ela cria muito uma razão da nossa permanência da Terra, assim mesmo, sabe? É quase impossível não pensar em Ferreira Goulart falando que a arte existe porque a vida não basta. Mas acho que porque realmente a gente se apega muito a essas questões metafísicas, assim, né? Essas questões que estão além do nosso alcance, essas questões que estão num certo imaginário da possibilidade, assim. A arte é capaz de explicar a origem da vida, né? A arte explica a morte, a arte nos aproxima do sentimento do amor, da saudade. A arte nos torna mais humano de uma certa maneira, né? A gente começa
gente pode sentir, a gente é sentido, a gente toca, a gente é tocado. Então, para mim, a arte tem muito a ver com se sentir presente mesmo também, sabe? Acho que para mim se parece muito como a corrida. E durante muito tempo eu fiquei pensando sobre essa fronteira entre correr e criar, assim. E isso para mim tem uma explicação lúdica também, e da maneira como a gente é, assim. Quando a gente é criança, a gente faz tudo correndo, né? A gente vai atravessar a rua para comprar um picolé, a gente está correndo. A gente vai pegar uma fruta no vizinho, a gente corre. A gente vai de um quarto para o outro, a gente vai correndo. E a gente tem sempre alguém falando com a gente para poder, não, calma, devagar e tudo. A gente vai sendo meio que podado, esse movimento genuíno assim do corpo. E a arte é muito parecido, né? Porque a gente também, a gente nasce artista também, né? A gente nasce criando, quando é criança a gente desenha o tempo inteiro, desenha nas paredes, desenha no caderno, desenha em tudo que tem pela frente. E a gente também tem algumas pessoas que nos falam que tal desenho não está tão bonito assim. E aí a gente também vai parando de criar, vai parando de desenhar, porque alguém nos fala que não está legal. Então, para mim, a gente nasce artista, a gente nasce atleta, né? A gente nasce em movimento, a gente nasce criando, e a gente vai sendo talvez coibido, né, pela sociedade, pelas pessoas, a não se movimentar e a não criar. E quando a gente perde esses dois movimentos que são tão genuínos e tão importantes para a vida, talvez seja difícil pensar a felicidade, assim, sabe? Talvez seja difícil pensar uma certa presença aqui e agora, sem criar e sem movimentar. Então, para mim, a arte e a corrida é começo e é o fim. É louco isso porque entramos na faculdade, né? Entrei na faculdade num momento em que o diploma caiu, assim, a obrigatoriedade do diploma para jornalismo ela deixou de existir. E existiu uma grande preocupação, muita gente queria abandonar o curso, sair, porque parecia não ter propósito mais, né? Não ter razão mais, já que eu posso ser jornalista sem formar, para que eu vou fazer aquilo? Mas eu penso que num momento em que todo mundo, né, se torna comunicador, mais importante do que nunca ter esse estudo, essa talvez erudição, né, essa pesquisa em relação à comunicação, porque acho que as palavras certas elas surtem efeitos muito positivos no universo de muita informação e muito conteúdo, assim. Eu acho que um certo jornalismo morreu, assim como morreram várias profissões, né? Morreram vários hábitos, uma transformação de sociedade, né? numa revolução tecnológica, né? A gente vive uma grande revolução tecnológica e que a gente ainda é parte dela. E a gente, acho que a minha geração é muito uma geração de fronteira, que pega muito essa manualidade das coisas, né? A gente ainda teve oportunidade de tocar em muita coisa, né? Tocar na música, né? Na fita cassete, no vinil, tocar efetivamente no jornal, né? Na revista, gostar desses suportes, né? Acho que dar confiança a esses suportes. Então, para a gente é um pouco difícil desapegar desses modelos. E como morrem os suportes, eu acho que eles também despertam uma ideia de que morre tudo ao redor, assim. Mas no final das contas, para mim, é uma morte realmente de suportes, assim, de velhos parâmetros, de outras formas de se organizar. E eu acho que eu acho que o jornalismo ele está se reorganizando, assim, se reentendendo em como que ele pode continuar potente, transformador. Existem muitas mídias, né, que fazem trabalhos que acredito já despertam para esse novo olhar, essa nova possibilidade da comunicação, numa forma bem transmídia, né? Até a palavra mídia é bem confusa hoje, mas de trabalhar com linguagens diferentes, tanto na internet, mas no físico, né? No bairro. Para mim, a comunicação e o jornalismo ele nunca esteve tão em evidência e nunca foi tão importante assim. Nunca esteve tão vivo, mas também é uma vivacidade difusa, difícil de tatear e descobrir como que ela é.
Eu acho que claramente existe uma grande dificuldade das pessoas de bem, e é muito difícil, né, identificar quem são as pessoas de bem. Poderia elencar talvez a esquerda no meu posicionamento político, mas até falar em esquerda também é difícil hoje. Então eu vou falar das pessoas que querem um mundo justo, igual, um mundo que transgênero, né, que aceita todo mundo como é e como quem quer ser, um mundo de liberdades individuais, mas um mundo também de liberdades coletivas, né, de respeito ao outro, um mundo de cidade lúdica, cidade possível, acesso à cidade, acesso à moradia, enfim, falar desse universo que eu acredito. Eu acho que essas pessoas que partilham desses propósitos, existe uma grande dificuldade em aceitar e se assumir como político, né, e entrar para a vida política efetivamente, porque historicamente a gente tem toda essa bagagem doentia, difícil, né, corrupta de todas as maneiras, heróis corruptos de certa maneira também, e acaba que quem perpetua nesse poder é essa classe destrutiva, assim, né? Mas também me faz muito acreditar movimentos recentes de inserir pessoas do cotidiano, pessoas de comunidades, pessoas que fazem bem para determinadas comunidades para dentro da política, porque isso me sinaliza uma grande transformação possível, assim. E também a gente vive claramente essa política que é feita menos nos lugares pré-determinados da política, mas feitas em comunidade, né? Projetos que atendem a determinada periferia ou a determinado bairro, projetos que sinalizam uma vida melhor através da alimentação saudável, né? A gente semeia muito uma política hoje de forma genuína nos nossos negócios, assim. Vejo muitos negócios com propósito. Sobretudo Belo Horizonte, que é uma cidade muito política, quando a gente pega nacionalmente. Belo Horizonte é muito crítica, assim, às pessoas, né? A nossa cena cultural, a nossa cena artística, ela é muito política, ela cobra muito esse posicionamento. Isso é muito importante para o descortinar de uma nova maneira de pensar a cidade. Eu acho que se não existir espaço para utopia, dificilmente a gente vai conseguir sair de casa ou ter propósito para sair de casa. Não que a gente vá conseguir encontrar essa ilha, mas eu acho que a crença de que existe essa ilha do lado de lá é um estopim, é um despertar de uma possibilidade, é um despertar de um encontro. E no final das contas o que a gente precisa é um pouco de acreditar, assim, né? Ainda mais quando a gente vive num território sombrio, né? Num momento político devastador. Se a gente não conseguir enxergar esse outro lado, esse lado de lá, se a gente não conseguir enxergar ideais imaginários esquecidos, perdidos na literatura que a gente costumava ler e que agora talvez seja mais fácil encontrar em sebo, porque até os intelectuais contemporâneos são perigosos, né, alguns. A gente precisa de acreditar nesses lugares, assim. Acho que mais do que acreditar, semear e talvez construir esses lugares, assim. Acredito menos que existe esse lugar pronto, como se acreditava lá atrás, né, que se iria para a ilha de utopia e se iria para a utopia, e acredito mais que a gente possa desenhar e construir esse lugar a partir da devastação, da arquitetura da destruição, assim, sabe? Pegar esses lugares que as mineradoras destruíram, escavaram e construir cidades a partir disso. Caetano que fala, né, que todo mundo sabe que as cidades foram feitas para serem destruídas. E acho que a gente já vive bastante dessa destruição, assim, é bem evidente, né, as camadas construtivistas da cidade, como é que a gente perdeu bastante coisa na história, né, bastante coisa que seria importante ter ficado, mas também como muita coisa caiu e deveria ter caído, assim. A gente faz parte desse modelo de pensar uma construção diferente para os espaços que foram exterminados outrora, assim, que foram levados
sobretudo Minas Gerais, assim. Eu gosto de criar muito esse paralelo, e é um paralelo que o Guto Borges, né, que é um historiador aqui da cidade, Belo Horizonte, e figura multidisciplinar, que está na música, está no carnaval, está no passinho, está na educação. Ele fala muito dessa dualidade entre a extração e o cultivo, né? Quando a gente pega a questão de Minas Gerais, Minas Gerais tem essa vocação extrativista muito grande, né? As pessoas historicamente vinham e vêm para cá para poder tirar as coisas, tiram até o limite e vão embora. Daí que vem a palavra mineiro, né? Assim, é curioso como é que a gente é mineiro. Vem do fato de minerar, assim. Minerar é muito perigoso, né? Porque a gente tira, né? A gente não tem nessa palavra o contrário, que é o cultivar. E eu acho que existe essa geração que pensa mais o cultivo do que a extração, assim. Que bom, né? Assim, que oportunidade boa que a gente tem de viver numa cidade grande, que é uma roça. Olha que proposta de valor, assim, né? Que num mundo que está cada vez mais agressivo, né? Umas cidades cada vez maiores, mais oprimindo, né? Assim, que bom viver num lugar que passa um cavalo na rua, né? Que a gente conversa, que a gente conhece o vizinho, que até que tem a certa fofoca, né? Assim, que bom que a gente consegue partilhar de uma certa cidade que tem a possibilidade de se entender no espaço, se entender nos bairros, se entender numa conversa, num diálogo. Claro que a gente tem valores enraizados, muito perigosos, né, do tradicionalismo mineiro, assim, mas é uma fronteira também fácil de ser, fácil não, mas é uma fronteira boa de ser trabalhada e de ser... como pensar em quebrar essas fronteiras, assim. Historicamente, Minas Gerais também tem essa questão de que as fazendas foram todas construídas nos vales, né, que era próximo dos rios. Então a gente criava, e ainda se cria, grandes desafios geográficos para poder ir de uma fazenda a outra, de um lugar a outro. Talvez por isso que seja tão difícil o entrosamento entre um mineiro e outro, assim, porque cada um está um pouco na sua fazenda, né? A gente, até hoje, quando a gente vai sair de um lugar para o outro, é um desafio geográfico muito grande. Foda. Não conhecia essa aí, inclusive. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a liberdade é um grande exercício mesmo, assim, né? Se a gente não reivindica por ela, se a gente não visita ela, se a gente não faz algo por ela, é quase um relacionamento mesmo, assim, né? Se a gente não se relaciona, se a gente não dá o devido carinho, né? A devida atenção, o devido espaço, naturalmente ela nos é subtraída, porque há quem queira, de certa forma, né? É um pouco esse pensamento de que se a gente não cultiva as nossas liberdades e não luta por elas, né, não está presente com elas, realmente alguém vai tomar elas da gente, porque outras pessoas também querem liberdade. E o desafio é realmente saber esbarrar e saber conciliar essas liberdades para que nenhuma possa interferir na outra, né, de um jeito que seja saudável para todo mundo. Mas é um exercício, né, e para mim esse exercício atualmente está muito baseado na criação e na livre movimentação do corpo, assim. Para mim, felicidade claramente tem a ver com liberdade, né? São palavras que andam juntas, porque realmente é impossível você imaginar um tipo de sentimento bom de cidade ou de sociedade que não passe pela liberdade individual e coletiva.